Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Quero saber se você consegue me ouvir bem. Quem está conosco agora aí, se puder me escrever, né? Colocar aí embaixo no chat se consegue me ouvir bem, se está conseguindo enxergar numa boa. Me diga quem está conosco aqui esta noite. Seja bem-vindo você que está aqui agora, que veio participar dessa live super especial, onde nós vamos falar sobre nutricionistas, fisioterapeutas, preparadores físicos, médicos, dentistas que estão acima do peso. Isso pode? Será que pode? E será que isso de alguma forma interfere na visibilidade do profissional? Seja muito bem-vindo, quero saber de você que está aqui agora, se você consegue me ouvir bem, numa boa, se está tudo tranquilo. Bom, esse tema é um tema bastante controverso, muitas pessoas não gostam nem de falar no assunto, principalmente aquelas que estão fora do padrão estético, né? Fora daquele estereótipo imposto pela sociedade, e muitas vezes essas pessoas se sentem muito diminuídas, se sentem desvalorizadas, desprestigiadas por conta de estarem acima do peso, ou até mesmo com obesidade. Então hoje nós vamos conversar sobre o que a gente entende, o que eu entendo sobre essa temática e como que a gente pode levar uma vida mais leve, com mais qualidade, acreditando mais no nosso potencial, independentemente do nosso peso ou do nosso padrão estético. Me deixe saber quem é você, quem é que está aqui agora. Me diga se você consegue ver e ouvir numa boa, se está legal para você aí o áudio, se está tudo ok. Me diga se está tudo ok. Bom, então vamos dar início à nossa live. Vamos então conversar um pouco aqui sobre esse tema que é muito interessante. O que exatamente me motivou para fazer uma live como essa transmissão ao vivo? Eu ouço muitas histórias todos os dias. Algumas pessoas me mandam mensagem no WhatsApp, algumas pessoas comentam na minha fanpage, ou até mesmo eu converso com um colega aqui, ou outro ali, e essas pessoas me falam dos seus padrões, né, da dificuldade que elas sentem em se sentir à vontade nesse mercado, sendo nutricionista fora do peso, sendo um profissional da área de educação física acima do peso, sendo um fisioterapeuta que tem um distúrbio alimentar e que também está acima do peso. Como que a gente enfrenta tudo isso, né, diante dessas pessoas que se sentem mal com o seu peso, mesmo procurando formas de se manterem saudáveis, de praticar atividade física, de fazer tratamentos para se manter dentro do peso, fazer dieta, e ainda assim não conseguem? Como é que a gente deve encarar essa situação? Eu vou ler para vocês aqui, que eu trouxe alguns cases, né, bem interessantes, e eu acredito que seja extremamente válido até para a gente contextualizar. Mas antes de ler os textos, né, antes de ler exatamente esses cases, eu quero colocar para vocês algumas perguntas que de fato me motivaram a fazer essa live. Por exemplo, o que eu ouço muito frequentemente, né? Celiane, eu tenho vergonha de gravar vídeos porque eu sou nutricionista e gordinha, apesar de ser muito elogiada pelos meus pacientes. Você já ouviu alguém falar isso? Ou você, por acaso, né, se sente assim também? Me diga como que é essa situação para você, eu quero saber. Celiane, eu sou fisioterapeuta e tenho medo de me expor porque estou fora do padrão considerado esteticamente aceito pela sociedade. Ou ainda, eu sou educador físico, mas estou acima do peso. Olha que situação, né? Você muito provavelmente já se deparou com pessoas que estão enfrentando situações como essas, estão acima do peso e são nutricionistas, ou são médicos, ou são dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos,
preparadores físicos. Quantas pessoas da área da saúde se encontram fora desse padrão estético, né? Fora desse estereótipo instituído pela sociedade, que considera que o correto é você ser magro, é ser bonito, é ser sarado, é estar dentro do peso, é fazer tudo certinho. Isso é um padrão que as pessoas instituíram, mas que não é a realidade, né? Essa não é a realidade para a maior parte das pessoas. Como nós hoje enfrentamos padrões, né? Padrões de beleza, padrões de comportamento, padrões relacionados ao sexo, à cor, ao estilo do cabelo, nós hoje temos padrões instituídos para muitas situações. Nós temos preconceitos, nós temos ideias pré-concebidas a respeito de como uma sociedade ou as pessoas devem se comportar. E isso interfere muito no comportamento de pessoas que se veem dentro dessa situação de julgamento, né? Onde elas são, de alguma forma, julgadas por conta do seu padrão. Então, nessa questão do próprio estereótipo, né, de pessoa que está dentro do peso ou fora do peso, ou está muito magra ou muito gorda, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque nem sempre isso é de fato verdade, né? E mesmo que seja, nós não podemos julgar o outro. Quem somos nós para fazer qualquer tipo de julgamento? E você também não sabe de toda a história da pessoa. Então, imagine assim, você está dentro do seu padrão lindo e bonito, né? Dentro do peso, ali tudo certinho, você come direitinho, ou não, mas está com seu peso dentro da normalidade. E é um profissional da saúde. Aí, se for uma mulher e decide engravidar, você não sabe exatamente o que vai acontecer durante a tua gestação, não é verdade? Mas suponhamos que você ganhe muito peso, muito mais peso do que você imaginava ganhar. As mudanças hormonais são imensas. Quem já engravidou, quem é mãe, sabe disso, né? Então as mudanças hormonais, a mudança no corpo da mulher, isso muda muito. Aparecem as estrias, o cabelo muitas vezes cai, muda o humor, mudam muitas coisas. E nem sempre se consegue manter um peso saudável durante a gestação. Ok, o bebê nasceu, tudo tranquilo, tudo bem. E aí, para se retornar ao peso que você tinha antes, ao peso ideal? Para muitas pessoas isso é um grande desafio. E aí, essa pessoa agora está acima do peso, capaz, competente, uma brilhante profissional, mas por conta de uma situação fisiológica que ela passou, agora eu vou passar a recriminá-la e eu vou me diminuir também por conta disso. Suponhamos que eu seja essa pessoa que engordou muito durante a gestação e aí eu tô fora agora dos padrões considerados normais. E aí, como é que fica? Gente, eu não posso, enquanto profissional, me deixar afetar tanto pelo que as pessoas falam aí fora. Se eu sei que eu sou uma pessoa, que eu sou capaz, eu tenho competência, eu tenho carisma, eu sou uma profissional que as pessoas gostam, valorizam, os meus pacientes gostam de mim, eles têm resultados comigo, olha que legal, é isso o que importa, porque se você hoje está fora do seu padrão, mas você está buscando formas de se encontrar saudável, né, de se tornar cada vez mais saudável, isso é o que importa. Se você não está deixando a sua saúde de lado, se você não está vivendo uma vida, eu diria assim, desregrada, você está no caminho. E você pode sim conseguir manter um peso mais adequado lá na frente, né? Eu quero saber se está tudo ok para vocês, pessoal. Me diga aí se está tudo ok. Eu estou acompanhando aqui do celular. Por favor, me avisem se está tudo ok. Imaginemos agora também o seguinte, tá? Imagina assim, eu sou nutricionista e estou fora do peso, tá? Imaginemos então um cardiologista. Um cardiologista, ele trata pessoas que têm problemas
cardíaco, são pessoas com pressão alta, arritmias cardíacas, são pessoas que infartaram. E esse cardiologista, então, ele não pode se tornar um cardiopata? Se ele se tornar um cardiopata, então ele está fora do mercado, né? Se a gente for considerar esse lado do estereótipo, né, de que quem é gordo não pode trabalhar com alimentação, quem está acima do peso não pode ser um treinador, né? Um cardiologista, então, não vai poder ter problemas cardíacos, né? E o que dirá também, o que dizer, na verdade, de uma pessoa, de um médico que é diabético? Esse médico, então, não vai poder desenvolver uma especialidade de endocrinologia, por exemplo, porque ele é diabético. Então, se ele é diabético, ele não vai. Percebe como não faz sentido? Mesmo sendo um cardiologista, cardiopata, ele pode ser um brilhante profissional. Ele pode ter condições de fazer um trabalho excelente, porém ele está se cuidando porque ele também tem problemas cardíacos, né? E se é um endócrino que é diabético, olha só, ele tem muito mais experiência, muito mais vivência, ele sabe exatamente o que passa um diabético, quais são as angústias, as aflições, as dificuldades, os desafios que os diabéticos enfrentam no seu dia a dia. E nem por isso ele vai ser um profissional que vai ser diminuído. Percebe como nós somos preconceituosos muitas vezes, sem entender exatamente todo o contexto? Então daqui para frente eu recomendo que você tome muito cuidado em relação a esse tipo de comentário, porque dependendo do que a gente comenta, de como nós falamos das pessoas, né, e para as pessoas, isso pode criar um grande impacto emocional na mente daquela pessoa que está te vendo ou te ouvindo falar a respeito disso, né? Fazendo esse tipo de crítica. Tassiana dos Anjos, Tassiana Anjos, está ótimo. Ana Cristina Maranhão, para mim está ótimo. Legal, pessoal, muito bom. Se vocês estiverem gostando aí, vocês podem clicar na tela também, né? Se você estiver vendo do seu celular, e dar corações, tá certo? Então, se você está curtindo, marque aí os seus amigos, chamem eles para nossa live, porque a gente tem alguns minutos ainda pela frente, pelo menos uns 10 a 15 minutinhos aqui, porque esse tema é muito legal. E eu quero saber se o que eu já falei agora faz sentido para você. Me deixa saber aí, escreve aí se isso tudo está fazendo sentido, tá certo? Bom, então, independentemente se é um médico, se é um nutricionista, se é um preparador físico, se é um fisioterapeuta, se essas pessoas estão acima do peso, mas são capazes, se elas têm condições suficientes de saber o que é certo, fazer o que é certo, porém ainda assim não conseguiram aqueles resultados relacionados à sua estética como elas gostariam, nem por isso elas devem deixar de acreditar na sua profissão, de acreditar no seu trabalho, de acreditar que elas são inteiramente capazes, ok? Antes de avançar, eu vou ler para vocês três cases, na verdade, né, de pessoas que compartilharam comigo um pouco das suas angústias, tá? Eu sou nutricionista, formada há apenas 1 ano e vi seu último vídeo sobre visibilidade. Eu já faço alguma divulgação nas redes sociais, todos os dias eu divulgo dicas de vida saudável. Mas veja o meu dilema, eu sou e sempre fui uma pessoa acima do peso, não obesa, por algumas questões de saúde mesmo, desde criança, mas levo uma vida bem saudável como manda os mandamentos das ciências nutricionais. Enfim, como posso lidar com minha imagem e visibilidade se a minha profissão requer uma estética padrão? Os resultados dos meus pacientes têm sido positivos, mas ainda atendo muito pouco e tenho pouca visibilidade. Na sua opinião, o meu sobrepeso influencia? Eu acredito que sim, mas eu amo a minha profissão e eu quero ir mais além.
muito obrigada. Veja que interessante, né? Ela acredita que o seu excesso de peso interfira, mas ela é uma ótima, ela é uma boa profissional, os pacientes gostam dela porque ela tem resultados positivos, né? Mas ela tem pouca visibilidade e, de certa forma, acredita que ela tem um dilema por conta do excesso de peso, tá? Vamos ver a segunda situação aqui, que foi até depois que eu postei no Facebook a divulgação dessa live, eu recebi alguns comentários assim bem interessantes, não necessariamente ali na linha do tempo, mas também mensagens inbox, né? Bom, essa segunda coloca a seguinte situação: hoje mesmo pensei em desistir da faculdade de nutrição e da pós em nutrição esportiva, que ainda não iniciei, porque estou 7 quilos acima do peso. E trabalhando muito e estudando, tô sem tempo de ir à academia. Enfim, tenho medo de ser julgada pela minha aparência. Gente, 7 quilos para umas pessoas pode parecer uma bobagem, né? 7 quilos, 8 quilos, besteira, você emagrece facinho com isso. Mas não é bem assim. As pessoas que têm excesso de peso, obesidade, que tem realmente um desafio maior na eliminação do peso, às vezes 2 quilos, 3 pode ser um parto para conseguir eliminar. Pode ser realmente muito difícil. Então, não é porque ela está 3, 4, 5 quilos acima do peso que eu vou dizer, mas tu é preguiçosa, né? Não consegue emagrecer. Isso, uma bobagem. Não podemos julgar o outro. Cada um sabe da sua situação, não é verdade? Então, se você é uma pessoa que faz esse tipo de julgamento, eu te convido a você repensar essa situação, porque só quem passa por isso que sabe o desafio que é. Eu não posso dizer que eu sei o que você está sentindo. Cada um tem a sua dor, cada um tem o seu sentimento e eu não sei como você sente. Eu tenho formação também em programação neurolinguística, que é a programação da mente através da linguagem, que é o que a gente chama de PNL. E na PNL eu aprendi que quando a gente fica pensando, quando a gente fica falando assim, não, mas nossa, eu sei o que ela está passando, eu sei o que é ser obeso, eu sei o que é ter excesso de peso, eu sei o que é sofrer por conta do peso. Não, a sua dor, a sua dificuldade é a sua dificuldade. Você não sabe o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Por quê? A dor dele, a dificuldade dele é dele, não é a sua. Mas eu sei exatamente o que ela está passando depois de ter repetido de ano ou depois de ter perdido o emprego. Não, você não sabe, porque a dor dela ou a dor dele, a dificuldade dele é dele. O que a gente faz é alucinar. Quando eu começo a dizer, mas eu sei o que você está passando, eu sei o que é isso. Não, a gente está alucinando. Quando você começa a supor coisas das outras pessoas, você está alucinando. Esse é exatamente o termo que a gente usa, alucinação. Então, quando você não sabe exatamente a dor do outro, que a gente não tem como saber da dor do outro, né? Você pode imaginar. Agora, dizer que você sabe, você está simplesmente alucinando. Vamos para a terceira situação aqui. Olha que importante esse também. Tem que estar muito bem consigo mesmo para dar conta dessa separação entre a pessoa física, que padece de todos os problemas do mundo, tal qual quem não tem a formação, né? Peraí, vou falar de novo aqui que eu me perdi na leitura. Tem que estar muito bem consigo mesmo para dar conta dessa separação entre a pessoa física, que padece de todos os problemas do mundo, tal qual quem não tem a formação na nutrição, na medicina, na psicologia, na fisioterapia, não importa, e a pessoa jurídica, que se cobra um estereótipo. Então, não é porque eu sou nutricionista ou eu sou isso, eu sou aquilo, né, que eu posso padecer de qualquer problema, como ela colocou aqui, mas eu tenho outro lado também, que eu sou uma profissional. E eu sei que eu vou ser julgada por isso. Olha só, você tem que realmente ter um equilíbrio muito grande, né?
As pessoas que estão mais expostas a isso, as que de fato têm um desafio maior por conta do seu peso, seja um excesso de peso, seja obesidade, seja magreza, seja por conta de uma deficiência física, independentemente do que seja, essas pessoas encontram maiores desafios e por conta disso precisam ser muito mais resistentes, né? Vamos ver aqui mais uma situação, tá? Deixa eu colocar mais uma situação aqui. Essa eu vou colocar no final, deixei separadinho aqui, mas vai ser para o nosso fechamento. Então percebe como de fato é uma questão bastante delicada quando a gente começa a julgar as pessoas, a dizer coisas que elas não merecem ouvir. Nós não devemos ficar criticando as pessoas, taxando as pessoas, porque a dificuldade dela é dela, você não sabe exatamente o que ela tem passado. Agora veja essa história aqui, que interessante. Não sei se vocês se lembram dessa profissional. Essa daqui é a Georgette Vidor. Ela é ex-técnica do time de ginástica do Flamengo. A Georgette, ela estava viajando com a equipe para São Paulo, para um campeonato, né? E na Dutra ela sofreu um acidente, eles sofreram um acidente porque o ônibus onde eles estavam, ela e os atletas, né, a comissão técnica toda, bateu de frente em um caminhão, morreram várias pessoas e a Georgette, ela ficou paraplégica. E não é por conta dela ter tido essa lesão medular que ela abandonou a sua atividade profissional. Não, porque no ano de 2014, que foram quase 17 anos após esse acidente, ela estava como chefe da equipe da seleção brasileira de ginástica. Então veja que interessante, né? Mesmo passando por todo aquele trauma, aquela situação extremamente perigosa, né? Uma situação que realmente tirou a Georgette por um tempo da atividade, né? Ela ficou acamada, teve que fazer muito tempo de fisioterapia, ela teve que fazer muitos tratamentos, até que a mente da pessoa, né, ela é o que leva adiante. Então ela acreditou que podia voltar mesmo não estando completamente apta para ficar em pé, mas ela podia muito bem fazer o seu trabalho sentada. Então hoje aí, ó, nós temos um exemplo de uma pessoa que já foi uma desportista no passado, alguém que tinha muito cuidado com a sua parte física. Ela se tornou de alguma forma incapaz de caminhar, porém não incapaz de exercer as suas atividades profissionais. Então o que importa é a capacidade intelectual das pessoas. Isso é o que realmente conta, tá certo? Então você, enquanto profissional, se você está no mercado, você tem que estar ciente disso, de que é o seu trabalho que conta, é a sua capacidade técnica que vai falar muito mais alto, né? Quando você se depara com um profissional ou com um cliente potencial e essa pessoa gosta daquilo que você faz ou gosta daquilo que você fala, as pessoas vão se sentir atraídas, na verdade é pela sua mensagem, pelas suas dicas, pelo seu profissionalismo, e elas vão se conectar com você muito mais facilmente, né? Então você consegue ajudar as pessoas através da sua mensagem e não necessariamente por conta do seu corpo. É isso o que vai falar mais alto, tá certo? Então se você consegue, através da sua mensagem, da sua orientação, ajudar muito mais pessoas, é isso que vai falar mais alto. E assim, quando você está em evidência, se você começa a se expor, se você está participando das mídias sociais, se você marca realmente presença aí no seu Facebook, no Instagram, de alguma forma é importante que você se mostre, que você se exponha, porque tem muitas pessoas que estão esperando pela sua mensagem, muitas pessoas que querem a sua orientação, elas estão desejosas dos seus ensinamentos, das suas orientações, das suas dicas, ok? Então pense nisso, que não é simplesmente só o seu corpo que conta. Ah, Celiane, mas então quer dizer que
a estética não é importante? Se eu disser que não é, eu vou estar mentindo, porque as pessoas julgam muito pelas aparências, mas eu não posso me deixar afetar, né? Eu não posso me deixar intimidar por conta desse padrão que a sociedade estabelece como sendo o correto, ok? Faz sentido isso para você? Me deixe saber. Muito bem, olha só que interessante, né? A gente tem que desmistificar, então, essa questão do padrão, né? Daquilo que é considerado o esteticamente correto. Porque as pessoas, elas são diferentes umas das outras. E a gente nunca vai dizer que um livro é bom só por conta da capa, não é verdade? O livro pode ter uma capa sensacional, maravilhosa. Aí você começa a ler, você não consegue terminar de ler de tão ruim que é o livro. Então, um bom livro não se mede pela capa. Um bom profissional não vai nunca ser avaliado pela sua parte estética, e sim pelo conteúdo que ele possui, pela sua capacidade de ajudar pessoas. E essa questão, ela realmente precisa ser desmistificada, porque nós temos hoje, provavelmente você conhece, eu conheço muitas pessoas que são extremamente capazes e estão acima do peso. Eu tenho muitos conhecidos, não só da área da nutrição, da fisioterapia, médicos, dentistas, que estão muito acima do peso, e outros até são considerados obesos, mas são pessoas brilhantes. São profissionais que estão participando dos melhores congressos, são pessoas que têm artigos publicados, pessoas que têm livros escritos e que você provavelmente consome o conteúdo deles, né, em termos de artigo, de livro, de texto. Então, não é o peso deles que define a sua competência técnica, mas sim o quão bom eles são naquilo que eles fazem. E a mesma coisa, eu conheço pessoas também que se sentem feias, que se consideram feias porque elas estão fora do padrão considerado normal. Mas, gente, isso tudo são coisas que eu coloco na minha cabeça, é o que eu acredito a respeito de mim mesma, né? Então, o que é importante a gente também considerar aqui é qual é a sua história. Ninguém conhece a sua história. As pessoas precisam saber um pouco da sua história, porque se você também não compartilha, como é que ela vai saber exatamente tudo aquilo que você tem ou as dificuldades que você enfrenta no dia a dia, né? Durante a minha juventude, eu tinha um complexo de inferioridade enorme, porque eu me achava muito feia. As colegas tudo conseguiam um namorado bonitinho, eu não conseguia. Então imagina, para um adolescente, né? Eu me considerava feia, morava mal, meu tênis era furado no dedão. Algumas colegas de turma me chamavam de pobretona. Olha só a situação, né? Morando no subúrbio do Rio de Janeiro, estudando na URCA, quer dizer, eram 2h30 só para chegar até a faculdade e 2h30 para voltar para casa. Eram 5 horas perdidas todos os dias. Mal vestida, mal comida, né? Mal alimentada, feia, né? Que eu me considerava feia, enfim. E aquilo afetava demais a minha autoestima. Mas até então, muito provavelmente, você não sabia da minha história, não é verdade? Então, qual é a sua história? Cada um tem a sua história. E nem por isso eu vou me deixar desmerecer por conta da minha história. Não! Eu valorizo toda a minha história. Eu acredito que isso tem realmente valor. Que é importante para algumas pessoas conhecerem a minha história. Percebe? Qual é a sua história? No que é que você é bom? Quais são os desafios que você enfrenta e que talvez valha até a pena compartilhar? Eu não sei, mas talvez seja interessante você começar a compartilhar um pouco da sua história, né? Faz sentido? Isso é bem importante, né? Bem bacana. Então, a gente não pode julgar o nosso livro, ou melhor, julgar um profissional pela sua aparência. A gente não pode julgar o livro pela capa, né? Então, assim, isso se aplica em qualquer situação. Não é porque a pessoa é gorda, é magra, é alta, é baixa, é feia, é bonita, de acordo com o meu padrão, né? E aquilo que a sociedade impõe também.
Não, cada um sabe do seu cada um, né? Então, assim, desde muito pequeno, nós temos muitas crenças. A gente desenvolve crenças que, de fato, interferem no nosso caminhar profissional. Desde que você é criança, você ouvia lá seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, professora, algum líder religioso que desenvolveu alguma crença, talvez em você. Que você não é bom bastante, que o vizinho é mais inteligente que você, olha, mas sempre gordinha, mas é gulosa, né? Ai, mas é desatenta, ainda dava um tapa na moleira ainda, né? Dava um tapa na nuca. E aí, mas você não, parece que não aprende. Quantas coisas nós ouvimos desde a nossa infância. Nosso pai falava, a nossa avó falava, nosso tio, irmão, irmã, professora, quantas coisas nós ouvimos desde a nossa infância e a gente cresceu com isso na nossa mente, acreditando que isso é verdade. Na verdade, o que acontece? Que isso são crenças. E as crenças nada mais são do que coisas que eu acredito, mas que não são verdade sobre mim, ou que não são necessariamente verdade sobre mim. São historinhas que me contaram e eu passei a acreditar. Ou são também consideradas mentiras que falaram para você e você acreditou. Por isso que tem esse narigão, né? Porque as crenças, elas não passam de mentiras a seu respeito, as crenças negativas. E se você percebe que realmente possui muitas crenças negativas, é indispensável que você comece a identificar quais são essas crenças e comece a colocar crenças positivas no lugar. Então, se eu identifico que eu tenho um padrão mental, que eu fico dizendo para mim a toda hora, nossa, Celiane, mas você está acima do peso. Ah, não, você não vai conseguir fazer isso porque você não tem aquela formação que aquele outro profissional, então não adianta você querer fazer isso, porque você não vai conseguir, você não tem essa titulação, você é incapaz. Eu começo a dizer um monte de bobagem para mim e eu acredito nisso, porque quanto mais eu digo isso para mim, quanto mais eu alimento a minha mente subconsciente, mais aquilo passa a ser verdade para mim. Então, mais eu reforço essa crença negativa, tá certo? E aí, o que acontece? Você cresceu, né? Você cresceu, você passou a ouvir, quem sabe, outras crenças, e aí você chega em uma determinada situação onde você tá lá down, tá triste, você tá se sentindo com baixa autoestima, você se sente inferior aos demais, você não se considera bonito, você não se considera preparado, você se considera incapaz de ganhar dinheiro, se considera incapaz de ter um consultório legal, cheio, bacana, assim, de pacientes bom pagadores, de pacientes particulares. Você não se sente capaz de fazer sucesso, porque o sucesso é para o outro, não é para você, né? Quanta bobagem a gente fala pra gente todos os dias e vai reforçando esse monte de mentira, ok? Vou reforçando isso pra mim o tempo inteiro, contando cada vez mais mentira e reforçando o meu subconsciente de que aquilo é verdade pra mim. De tal forma que, se você acredita que você pode, ou se você acredita que não pode, de alguma maneira você tá certo. Olha só, se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de alguma maneira você tá certo. Agora, anota isso daí. Acredite que você pode. Elimina esse monte de lixo mental, essa conversa que você tem contigo todos os dias, né? Que a gente tem sempre aqui um lado que conversa legal que é com a gente, que é a nossa voz interior positiva, entusiástica, ela puxa a gente para cima, ela nos aplaude, ela nos elogia, e tem aquela outra metade que é aquele que só nos puxa para baixo, que só mostra problema, que só mostra dificuldade. E aí, muitas vezes, né, fica esse dilema para lá e para cá. Qual é que vai vencer? Qual é a voz que vai vencer dentro de você? Eu te pergunto. É a voz que você alimentar. Por que as pessoas são tão negativas no seu dia a dia? E é um saco conversar com pessoas muito negativas, né? Você já deve ter percebido isso.
É muito chato conversar com aquela pessoa que só vê problema, só vê dificuldade. Para ela, qualquer coisa ela já vai, pá, joga uma notícia negativa. Ela sempre tem aquela felicidade de trazer o negativo, né? Então afaste-se desse tipo de pessoa e procure realmente trabalhar as suas crenças positivas, as suas crenças, aquelas coisas que você vai passar a acreditar e que são importantes para você. Podem até nem ser verdade de início, tá? Mas a partir do momento em que você começa a acreditar, colocar essas crenças positivas na sua mente no lugar das negativas, as coisas tendem a melhorar, a situação tende a ser mais favorável. E você consegue também reforçar a sua mente para você ir atrás daquilo que pode impactar positivamente o seu futuro. Não é legal isso, gente? Isso é muito legal. Bom, eu gosto, né? Por isso que eu fico empolgada assim. Tá certo? Muito bem, muito bem. Então, olha só. Aí algumas pessoas podem até falar assim, mas Celiane, e o marketing, né? Como é que fica na visibilidade dessa pessoa? Se ela tem excesso de peso, como é que ela vai fazer para fazer um marketing dela? Não vai ter uma boa visibilidade, porque é preparador físico, ou é médico, ou é nutricionista, é um fisioterapeuta acima do peso. Como é que as pessoas vão acreditar nela? Porque como que o nutricionista vai convencer um paciente a se consultar com ela se ela está gorda, está acima do peso? Eu acabei de falar isso ali atrás. É a tua competência técnica que importa. É isso que fala mais alto. E muitas vezes as pessoas se conectam com você por conta da mensagem que você transmite, né? É por conta da sua fala, das suas orientações, das suas dicas e não necessariamente por conta do seu peso, tá certo? E assim, eu já trabalhei durante muitos anos, eu trabalhei há mais de uma década com a área de marketing, com a área de visitação médica, eu trabalhei por mais de 20 anos com a área de marketing e saúde, atuo com isso ainda hoje também, né? E na questão da visibilidade, não importa se está acima do peso, se está abaixo do peso, se a pessoa é obesa ou não, se ela é uma pessoa que se posiciona bem, que ela compartilha conteúdo de valor, que ela consegue convencer e principalmente transformar a vida das outras pessoas, se ela gera resultado, é isso que fala mais alto. Mas aí você pode me perguntar, então quer dizer que se o cara é pneumologista e fumante, mas ele é um bom profissional, eu vou nele? Aí é uma questão de escolha, né? Poxa, ele não está pregando aquilo que ele não está seguindo aquilo que ele prega. Aí é um vício, né? Aqui, dentro desse contexto, eu comentei sobre as pessoas que elas estão sim seguindo uma alimentação regrada, que elas praticam atividade física, que elas estão buscando cada vez melhorar a sua qualidade de vida, porém não conseguiram manter ou atingir o seu peso ideal. Apesar de estar praticando corretamente aqueles ensinamentos que ela teve ao longo da sua formação, ainda assim ela está fora desse padrão estético. Então é esse tipo de situação que eu estou comentando aqui com vocês e que eu realmente valorizo. Porque eu não valorizo as pessoas que têm hábitos inadequados. Aquele cara do bacon lá, se você clicar lá na net, TV a cabo, né? O cara come errado o tempo inteiro, é enorme. Bom, ele tem toda uma mídia por trás dele que faz o programa dele pra frente. Mas dizer que eu vou seguir uma pessoa daquelas e vou seguir as orientações, não vou. Porque eu sei do padrão alimentar, eu sei dos exemplos ou dos maus exemplos que ele dá e eu não compactuo com isso. Então assim, a partir do momento em que você acreditar mais em você, no seu potencial, na sua capacidade, no seu profissionalismo e resolver se expor mais, você vai ver que você vai conseguir atrair muito mais pessoas interessadas por aquilo que você faz. E eu tenho algumas recomendações que eu realmente acredito que sejam muito importantes para você, tá? De fato, acredite mais em você, acredite no seu potencial, acredite que o que você faz é importante.
Tem muitas pessoas que estão esperando para te conhecer. Então, não tenha medo para gravar os seus vídeos. Não fique com medo de se expor só por conta da sua aparência física. Você precisa entender que você tem que criar um anticorpo em relação a todas essas críticas ou a esses padrões estéticos que as pessoas impõem como sendo corretos. Você tem que realmente acreditar que você é muito mais do que tudo isso. E você, de fato, precisa começar a se expor para você ganhar visibilidade. O que é a visibilidade? A visibilidade é o ato da gente ser visto, né? Ser visto com os olhos. Então, se eu quero que as pessoas me conheçam mais, se eu quero que as pessoas se consultem comigo, se eu quero que as pessoas venham no meu consultório, se eu quero que elas me sigam, compartilhem os meus conteúdos, que elas falem bem de mim, eu preciso me expor de alguma forma, né? Eu preciso realmente mostrar a minha cara, eu preciso compartilhar conteúdos de valor. Então, o meu convite para você é exatamente esse. Eu recomendo que você comece a se expor mais. Bonita, linda, bonitão, bem vestido, elegante, na beca, sabe aquela coisa formal, bacana? Gente, a partir do momento em que vocês começarem a abrir a boca e as pessoas perceberem que você tem muito para contribuir, é isso o que conta. É por aí que elas vão se conectar a você. É com a história que você vai contar. É o quanto você vai poder ajudar a cada uma dessas pessoas. Tá certo? Então, você é a principal pessoa que precisa acreditar mais em você. Só depende de você. O seu sucesso está nas suas mãos. Não está no julgamento que o outro está fazendo a seu respeito, né? Então, se organize, grave os seus vídeos, se prepare, treine na frente do espelho, que aí você vai ficar muito mais seguro, ou muito mais segura, muito mais assim motivado para fazer as suas lives, né? Para compartilhar os seus conteúdos, tá certo? Ainda, lembre-se que o contrário também é verdadeiro. Aquelas pessoas magras demais, muitas vezes passam até uma sensação de que não estão de todo saudáveis, né? Mas isso não importa, não é isso que a gente está falando aqui. Nós estamos considerando que você precisa, independentemente de qual seja o seu padrão, você precisa acreditar mais em você, compartilhar mais o seu conteúdo, mostrar que você de fato é uma pessoa competente e que consegue realmente ajudar as pessoas. Porque assim, as pessoas, elas vão também se identificar com a sua história. Então, quando você começa a compartilhar um pouco da sua história, dos seus sofrimentos, das suas dificuldades, das aflições que você já viveu até hoje, elas se conectam também pela dor do outro, né? A sua dor ou a sua dificuldade acaba, então, atraindo essas pessoas que estão passando pela mesma situação. E talvez você consiga ajudá-la muito mais do que alguém que nunca passou por isso. E olha só, muitas vezes as pessoas buscam o seu curso de nutrição, medicina, enfermagem, farmácia, psicologia por conta de problemas que elas têm em uma determinada área. Então quer dizer que uma pessoa que tem um problema emocional não pode ser um psicólogo porque nada a ver. Se ela está buscando ajuda, se ela está buscando compreender exatamente o que está acontecendo com ela, até para ajudar outras pessoas, gente, isso é maravilhoso. Então, eu posso estar hoje de um jeito, mas amanhã eu posso estar muito melhor. Então, o meu padrão hoje não define o meu padrão no futuro, ok? Então, não é porque hoje eu estou fora, entre aspas, desse padrão considerado aceito pela sociedade, que eu não vou compartilhar aquilo que eu tenho de melhor, e aquilo que eu acredito que possa realmente ajudar as outras pessoas, tá certo? Então assim, não fica reclamando de que o mercado tá difícil, de que tá faltando emprego, de que o salário tá baixo, de que não tem pacientes no consultório. Haja, acima de tudo, haja, coloque ação, se organize, se planeje para que as coisas aconteçam melhores para você, tá certo? Bom,
Nossa, já passaram aqui 50 minutos. Olha aqui que legal, vou ler o que a Jéssica acabou de compartilhar conosco. Você tem me ajudado muito. Por aqui está corrido, pois estou de reforma, mas assim que minha sala ficar pronta, vou detonar nas lives. Hashtag me aguardem. Parabéns, Jéssica, muito bem. Doutora Jéssica Provenza é fisioterapeuta, conheço. Que bom te ter aqui, doutora Jéssica. Doutora Jéssica faz parte do meu desafio Médicos de Sucesso do WhatsApp. Que legal te ter aqui, doutora, muito bom. Doutora Cíntia Michei Gashiyama, beijo grande de Curitiba. Doutora Elaine Costa, doutor Rafael Febres do Peru, que bacana, olha só quanta gente bacana por aqui. Doutora Valderez, essa semana que eu acho que a gente se conheceu, né, doutora Valderez? Eu vou fechar aqui com uma leitura de uma nutricionista que ela escreveu no meu perfil ontem, né, quando eu comecei a postar a divulgação dessa live aqui, e eu gostei demais do que ela escreveu e ela foi super elogiada pelas outras pessoas que leram o que ela escreveu. Tá lá na minha fanpage, no meu perfil, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês, porque ó como é bacana, né, o que ela escreveu aqui. O nome dela é Nara Souto, nutricionista. A realidade é que devemos realmente pregar vida saudável, mas não devemos promover o culto a padrões estéticos, pois daí é que surgem distúrbios como anorexia, bulimia, loucuras para emagrecer. Sem falar que a nutrição atual prega a vida saudável, o bom funcionamento do organismo, como no caso da nutrição funcional, aceitando sua estrutura física, valorizando a nutrição e desintoxicação através dos bons alimentos e de um novo estilo de vida. Ou seja, hoje posso ser melhor do que ontem. Olha que bacana! Sensacional! Assim acontece com os profissionais que abdicaram seu tempo e se dedicaram horas e horas de estudo para atuar na profissão tão sonhada promovendo saúde. Sendo assim, até os profissionais de saúde também têm seus distúrbios, inclusive hormonais, como novos estudos explicam. Ok? Olha que bacana, né? Quem lutou uma vida inteira contra a balança e resolveu estudar nutrição, educação física, fisioterapia ou até mesmo medicina, sabe melhor do que ninguém entender a luta de seu paciente. E posso dizer mais, o peso não mede a capacidade de ninguém. Gente, sensacional! Muito obrigada pela sua valiosa contribuição, doutora Nara. Doutora Nara Souto, nutricionista. Gente, isso é bacana demais. E ela resumiu de uma maneira tão inteligente a importância desse tema, porque é o teu lado profissional, a sua capacidade intelectual que conta, né? Não é o seu peso, não são os seus distúrbios emocionais, porque hoje posso ser melhor do que ontem, e amanhã posso ser muito melhor do que eu sou hoje, não é verdade? Bacana mesmo ver todos vocês aqui comentando, compartilhando. Muito bom, amei ter estado aqui com vocês. Quantos corações maravilhosos, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muito legal, gente. Bom demais da conta. Olha só, para nós concluirmos então, eu gostaria que você que está aqui agora na minha fanpage, na fanpage da Marketing Saúde, se você ainda não me segue na fanpage, clica aí em cima, curta a minha fanpage. Se você puder deixar o seu comentário aqui, comente, né, o que você achou, se foi legal para você, se valeu a pena. Você pode, nesse instante também, marcar os teus amigos, escrevendo o nome deles aí embaixo, porque aí quando você escreve o nome dele, já aparece o nome, você clica em cima que aí vai ficar marcado então. E essa pessoa pode assistir essa live em um outro momento. Então,
Independentemente se está sendo exibida ao vivo ou não, você pode marcar as pessoas para que elas assistam também depois, tá? Então curta aí minha fanpage, comente, compartilhe com seus amigos, me siga também no Instagram, que é o @celianegonçalves.marketing, e se inscreva também no meu canal do YouTube, tá certo? Então eu me despeço por aqui, te desejo um forte e carinhoso abraço e muito mais sucesso. Até breve!